E como prometido na passagem de bloco, o nosso assunto é a saúde dos olhos. Para falar sobre isso, eu recebo aqui na bancada do JL o oftalmologista Fabrício Perino. Como vai, Fabrício? Beleza, prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Prazer é Vamos meu. falar sobre o uso de colírios sem prescrição médica, que pode gerar sérios problemas, né, doutor? Sim. Seríssimos problemas. Boa tarde a todos. Na Boa verdade, tarde. é o que acontece muito comumente, né? Às vezes o próprio paciente, às vezes até a própria pessoa que trabalha em farmácia, eu não digo menosprezar, mas às vezes na rapidez ali no processo, o paciente chega um pouco inquieto na farmácia, quer tentar resolver logo o problema, Rápido, né? Às vezes não consegue marcar uma consulta com o seu médico de confiança, então ele acaba procurando alguma coisa ali. O farmacêutico tem uma habilidade para saber, de repente, no dia a dia, o que pode não usar. Na grande maioria das vezes isso dá certo. Passa um colírio lubrificante, passa um colírio que não vai trazer tanto problema assim. Mas às vezes pode acontecer o contrário, né? Com certeza. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente pode ou não pode. A gente costuma imaginar que o colírio é uma coisinha pequena, o olho vai lá, pinga uma gota, talvez não traga tanto problema, já está resolvido. Mas tem colírio que pode até levar a parada respiratória, parada cardíaca, enfim. Então, essa é justamente a primeira pergunta que eu ia fazer. Quais são os principais riscos associados ao uso de colírios sem a prescrição médica? Então, esse é o que eu citei, obviamente, da parada cardíaca, seria um extremo, seria uma coisa rara, mas assim, é passível de acontecer, a gente nunca sabe, né? Então, não só aquele colírio que o paciente acaba pegando na farmácia, acaba usando por ter comprado sem receita médica, mas às vezes o colírio que ele tem em casa, seja de um familiar, de um primo, de um parente, do vizinho. Então é muito comum você pegar num consultório uma pessoa usando um colírio que não é dela. É um colírio de um primo, do pai, da mãe, do irmão. Eu já peguei pessoas no meu consultório com a menina dos olhos, que é a pupila dilatada, não sabia o motivo. Ela pegou um colírio emprestado do pai, porque ela estava com uma coceira no olho, e era um colírio para dilatar o olho. Ela ficou 7 dias com o olho dilatado. E aí não conseguia. E não chegava nada, então ela ficou preocupada. E assim, um dos sintomas, um dos sinais de alguma doença neurológica pode ser uma menina dos olhos, uma pupila dilatada e a outra não. Então você já liga o alerta. Se você não pesquisar direito, não perguntar, você acaba não sabendo. Menina dos olhos? É a pupila, né? Que a gente chama comumente de menina dos olhos, né? Essa bolinha que fica no centro dos olhos, que abre e fecha, baseado na iluminação. Agora, é importante enfatizar a importância de uma recomendação médica. Né? Sim. Principalmente por conta do que eu falei, né? A grande maioria dos colírios, a curto prazo, não acaba trazendo tantos problemas graves assim. Mas se o paciente começar a usar a longo prazo ou usar um certo colírio que pode trazer qualquer tipo de malefício para ele, principalmente pacientes com doenças crônicas, cardiopatas, pacientes diabéticos, hipertensos, paciente com história de AVC, paciente que usa uma outra medicação que às vezes pode interferir no uso do colírio. Então nem sempre todos os colírios são tão bonzinhos assim. Aliás, falando em colírios, quais são as categorias que existem disponíveis, por exemplo, numa farmácia de colírio? A grande maioria dos colírios hoje nas farmácias são os colírios lubrificantes, né? Que são as lágrimas artificiais. Eles servem para apenas aquele lubrificar o olho, sim, tirar aquele incômodo, um ardor, um olho vermelho, uma conjuntivite crônica, uma coceira. Então, 70% a 80% dos pacientes acabam buscando esse tipo de alívio mais rápido, né? Mas tem os colírios que são usados para glaucoma, que são os colírios antiglaucomatosos. Existem colírios corticoides, que são perigosos. Existem colírios antibióticos para tratar as infecções oculares. Existem colírios para tratar doenças oculares, inflamações assim de curto prazo, que são os colírios que a gente chama de não esteroidais, né? Que é como se fosse aquele anti-inflamatório que a gente toma em casa, quando a gente tem alguma dor, alguma coisa. Existem colírios para isso também. Mas cada um serve para um propósito, né? Então... Agora, falando em propósito, existe algum risco associado ao uso excessivo do colírio? Sim. Colírio corticoide, por exemplo, que eu citei, ele pode levar a longo prazo a doenças como glaucoma. Glaucoma. E aquele colírio assim, mais simples, só apenas lubrificar, pode ser usado? Pode. Na verdade, esse não tem tanto problema assim, tanto efeito colateral. Na verdade, a classe dos lubrificantes, tanto é que é uma classe que não fica exposta no balcão pro farmacêutico poder vender para o paciente. Ele acaba encontrando nas próprias gôndolas ali da própria farmácia. Entendi. Então ele escolhe um lubrificante ali, geralmente o que ele já está habituado a usar, ele pode fazer uso tranquilamente. Agora, outros colírios aí são um pouco mais perigosos. Mas, doutor Fabrício, existe um modo correto de aplicação do colírio? Como é que funciona isso? Sim, isso também é muito importante, né? Porque basicamente o médico, como eu, cirurgião, e que às vezes faz uma cirurgia no paciente e demanda de uma atenção melhor do paciente no pós-operatório com o uso do colírio, é fundamental que ele saiba como colocar o colírio, né?
E principalmente porque, na verdade, o pós-operatório, o segmento daquela cirurgia depende muito do correto uso dos colírios. Então, teve um estudo até um tempo atrás dizendo quais eram os principais fatores da falta de adesão, enfim, da melhora do tratamento do glaucoma. E o principal dos pontos era o uso incorreto do colírio do paciente, ou seja, o paciente achava que estava usando o colírio corretamente para tratar o glaucoma, o médico percebia que aquele glaucoma estava evoluindo, apesar do paciente dizer que ele usava, e eles fizeram um teste, falaram, vem cá, me mostra como é que você pinga o colírio. E aí, o colírio ia tudo errado. E aí, geralmente, vamos lá, pensar no básico. Colírio, como sempre usei, doutor. Sim. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Então, olho para cima. Exatamente. Aberto sempre. Exatamente. Tenta deitar um pouco. E qual parte? E pinga nessa região mais de dentro, perto do nariz. Que a gente chama de carúncula. Essa parte mais vermelhinha que nós temos aqui no cantinho, o ideal é que a gota caia ali. Porque daí ela consegue correr o olho todo e ela é absorvida pelo canal lacrimal. Nesse cantinho, então? De preferência, sim. Agora, tem pessoas que às vezes não conseguem, tem pessoas que têm aflição de pingar colírio nela mesma, ou até outras pessoas pingarem. Então, essas pessoas, a gente tem um pouco mais de preocupação. Porque a gente nunca sabe se o colírio está realmente fazendo o efeito que a gente espera que faça, ou se o paciente, eventualmente, na hora de pingar, aquela gota acaba não fazendo efeito. Confesso para o senhor que eu acho que eu colocava de forma incorreta, que eu jogava mais ou menos na região central do olho. O que acontece é que a gente acaba, às vezes, gastando... Na verdade, até pode funcionar, não é que seja uma coisa que a gente não possa fazer. Mas que, às vezes, a gente acaba gastando um pouco mais de colírio, porque, na verdade, você coloca mais gotas, porque você não tem a certeza se aquela gota exatamente caiu no seu olho, e você acaba usando, às vezes, de uma forma, gastando um pouco mais do produto que você está usando. Então, não é que não vá fazer efeito, mas, às vezes, não faz o efeito que a gente espera, até para o próprio paciente, né? Então, o ideal é que a gente tente pingar nessa região, porque daí ele consegue correr o olho todo, né? Mas não é uma técnica muito fácil, não, viu? Vou te confessar que... Com certeza. É bem difícil. Doutor, nosso tempo está esgotando, mas surgiu aqui uma pergunta e eu já vou emendar em outra. Existe alguma outra solução sem ser o colírio? Por exemplo, estou em casa, meu olho está vermelho, meu olho está incomodando, está coçando. Água no olho, como é que funciona isso? Sim, de preferência água filtrada, água gelada, filtrada. Exatamente. Você pode ali colocar como um alívio, compressas de água gelada, enfim, gelo envolto em algum pano estéreo, isso não tem problema. Soro fisiológico a gente pode, às vezes eu falo de soro fisiológico na questão da Cristubetes, que são descartáveis. Não comprar aquele soro de 1 litro, porque ele pode contaminar. Abriu, 24 horas depois ele está contaminado. Aliás, então, higiene tomar um é pouco de fundamental também, Com né? certeza. Então, assim, o soro fisiológico, o flaconete descartável, água filtrada gelada podem ser usados. Agora, vamos evitar um pouco essa questão de soro caseiro, de leite caseiro, de leite de materno, fórmulas à base de limão. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Limão? Limão. Já peguei pacientes com fórmulas à base de limão. Meu Deus. Que eu, sinceramente, não sei como ele conseguiu, porque chegar perto do olho já... Meu Deus, já arde, exatamente. Mas eu já tive. Doutor Fabrício, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço, boa bem tarde interessante, a todos. parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos.